E aí, meus queridos, vocês sabiam que a matéria é formada de grandes vazios? Ou que água quente dissolve melhor e mais rápido açúcar ou sal? Não? Pois se liga nessa aula que eu vou te explicar. Eu sou o professor Bruno de Castro Amoni e hoje nós vamos estudar as propriedades da matéria, certo? Nós vamos estudar as propriedades gerais e específicas da matéria. Nós vamos ver as propriedades físicas, as propriedades químicas, as propriedades organolépticas e as propriedades funcionais. Ou seja, nós vamos estudar todas essas 6 propriedades, tá bom? Bom, mas como assim, professor? Propriedade geral e específica. Galerinha, propriedade geral da matéria, elas são comuns a toda a matéria. Ou seja, todo tipo de matéria tem essas propriedades em comum, tá bom? Que propriedades são essas? São a inércia, a massa, o volume, a extensão, a impenetrabilidade, a indestrutibilidade, a descontinuidade, a divisibilidade, a compressibilidade e a elasticidade. Certo? Essas 10 propriedades, essas 10 propriedades, eu vou abordar agora, uma por uma, de forma mais aprofundada com vocês. Então, prepara a canetinha e o papel e vai anotando aí. Bom, a propriedade de inércia, ela é uma propriedade que tem a ver, galera, anote aí, com a manutenção de movimento. Como assim, professor? Certo? Deixa eu até melhorar esta frase. Ela tem a ver com a continuidade. Continuidade, certo? De quem? Do movimento, do momento. Por exemplo, você tem aqui um carrinho com a caixa em cima. Se esse carrinho começar a acelerar e parar de repente, a tendência é que a caixa que está em cima dele, que está solta, tenha uma continuidade de movimento. Por quê? Por causa da inércia, certo? Tipo assim, ó. Quando o carrinho para, a caixa continua e cai. Essa caixa manteve o seu movimento, manteve uma continuidade. Isso é uma propriedade chamada de inércia. A massa é uma propriedade bem óbvia, é a quantidade de matéria, certo? Ela indica a quantidade de matéria. Como é que você observa a massa? Por meio de uma balança. Uma balança vai te dizer a massa de certa matéria, ok? O volume, galera, ele é o volume que algo ocupa, certo? Espaço ocupado. Aí eu vou ver nessa imagenzinha aqui, ó. Eu tenho uma pedra ou alguma coisa, um objeto, que quando eu coloco na água, ela vai ocupar um espaço aqui dentro. E vai fazer com que essa água transborde. Porque esse volume ocupado aqui agora, dessa água que transbordou, ele é igual ao volume do objeto que foi inserido. Porque esse objeto ocupa um espaço, tá bom? Isso vai ao encontro da propriedade de extensão, que é aquela propriedade da definição de matéria que fala que a matéria é algo que ocupa lugar no espaço, certo? Ou seja, uma rocha, ela ocupa lugar no espaço. Por isso ela é matéria, é propriedade da matéria. Já o fogo, galera, não. O fogo não ocupa lugar no espaço. Por quê, professor? Porque fogo é energia. É energia. Fogo não é matéria. Beleza? Anote aí. Fogo não é matéria. Certo? Quem é matéria? Quem ocupa lugar no espaço. Que é a propriedade qual? De extensão. Ok? Bom, e a impenetrabilidade? Galera, impenetrabilidade, você já deve ter ouvido muito falar disso, que é quando eu digo que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? Ou seja, isso aqui, essas interseções na vida real,
não podem acontecer. Um corpo não consegue entrar dentro do outro, tá bom? Eles não ocupam o mesmo lugar no espaço, ok? E a indestrutibilidade? Indestrutibilidade, pessoal, tem a ver com a transformação. Transformação. Como assim, professor? Basicamente, a matéria ela nunca é destruída. Ela também nunca é criada. Ela é sempre transformada. Algo vira outra coisa, certo? Então eu não tenho uma destruição. Ela é indestrutível. Por exemplo, eu pego moléculas de hidrogênio e junto com a moléculas de oxigênio, eu transformo em moléculas de água. O lance é a mesma quantidade de hidrogênio e oxigênio vira a mesma quantidade de água em relação ao quê? Ao número de moléculas. Aqui eu tenho 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio, eu continuo com 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio. Um exemplo bem simples de transformação da matéria, que é a propriedade dela ser indestrutível. Bom, e a descontinuidade? Descontinuidade, galera, é porque a matéria ela é vazia. Então, aquela pergunta que eu te fiz lá no começo, você sabia que a matéria é composta de grandes vazios? Sim, existe um vazio atômico entre o núcleo e a eletrosfera do átomo. Esse grande vazio atômico, ele compõe a matéria. Ou seja, a matéria ela é descontínua. Ou seja, ela tem uma parte sólida, vazio e outra parte. Parte sólida, vazio e outra parte. Ela é formada por grandes espaços vazios. Ela é descontínua, tá bom? Então você é 99% vazio, pelo menos. Mas por forças eletrostáticas e magnéticas, nós parecemos sólidos. E a matéria também é divisível. Como assim? Eu consigo pegar a matéria e dividir ela em pedaços menores, ou seja, toda essa parte aqui eu consigo dividir em partes menores. Eu consigo dividir a matéria. Até eu chegar lá nas indivisíveis, que é o átomo, tá bom? Mas no geral eu consigo dividi-la. A compressibilidade, certo? Ela tem muito a ver com gases. Quando eu pego um gás, coloco no sistema fechado, eu consigo, se eu quiser, reduzir o seu volume. Como? Comprimindo. Eu comprimo o gás. Isso aqui eu consigo fazer com a seringa. Se eu pegar uma seringa, tapar o êmbolo, ou a ponta, e apertar o êmbolo, eu vou fazer com que essa seringa se comprima. Estou comprimindo o gás. Certo? É a propriedade de compressibilidade da matéria. E a elasticidade é a capacidade que a matéria tem de se deformar quando aplica uma força e quando eu salto essa força ela volta para o seu estado original, tá bom? Beleza? Então essas são as propriedades gerais, ok? Toda matéria tem isso. E as específicas, professor? As específicas, elas podem ser de 4 tipos. Elas podem ser físicas, elas podem ser químicas, elas podem ser organolépticas ou elas podem ser funcionais. E nós vamos abordar uma por uma de forma aprofundada. Então, eu acho que só isso já vale o like de vocês aí no vídeo, beleza? Então, quais são as propriedades físicas? Elas são o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, a solubilidade, a condutividade elétrica, a viscosidade, a condutividade térmica, a maleabilidade, a ductibilidade, o magnetismo e a dureza do material. Todas essas aqui são propriedades físicas, tá bom? E vamos lá de novo falar de cada uma delas. Bom, ponto de fusão e ponto de ebulição são bem simples. Elas têm a ver com as temperaturas de transformação física, certo? A gente viu já em outro vídeo que vai aparecer aqui no card as transformações. Mas aqui, o que você tem que entender? Que no ponto de fusão eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido. Para a água, tá bom? Isso acontece a 0 graus. Isso aqui é para a água.
mas cada substância tem a sua temperatura de fusão e ebulição. É tanto que essa propriedade ela pode ser usada para identificar a substância, ok? Mas para a água é 0 graus. E o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso ou vapor, que para a água, de novo, acontece a 100 graus. É uma transformação de estado físico, ok? É uma propriedade intrínseca daquela matéria. Cada matéria, substância, tem a sua, beleza? A densidade, pessoal, tem a ver com a razão entre massa e volume. Densidade é igual a massa dividida pelo volume, certo? Ou seja, materiais pouco densos têm mais volume do que massa, ok? Isso é interessante de se ver quando eu estou brincando, aquela brincadeira que se faz com criança de afunda e flutua, certo? Quando eu tenho duas matérias, uma mais densa que a outra, a tendência é que a matéria de menor densidade fique acima da matéria de maior densidade, que vai ficar abaixo, certo? É isso que explica os navios que pesam toneladas ficar flutuando na água, porque eles têm densidade menor que a da água, certo? Aqui está o exemplo de um pedaço de cortiça, um pedaço de madeira já mais denso, e um pedaço de aço que acaba afundando, porque ele é muito mais denso que a água, beleza? A solubilidade é basicamente a capacidade que a matéria tem de se dissolver em algum tipo de solvente. Se a gente pegar na nossa casa, a gente tem os exemplos de dissolver sal em água ou açúcar em água, ok? Ou seja, eu basicamente coloco um soluto, algo que vai ser dissolvido, e ele vai ser dispersado naquele solvente. Só que essa propriedade é bacana, porque ela é afetada pela temperatura. Ou seja, dependendo da matéria, dependendo do que você está dissolvendo, ao aumentar a temperatura, eu posso aumentar essa solubilidade, certo? E a maioria é assim, só que algumas matérias, algumas substâncias tendem a aumentar a solubilidade quando eu reduzo a temperatura. Mas aqui a gente vai pegar o geral, e quando eu aumento essa temperatura, a solubilidade aumenta. Por isso que eu disse lá no começo, perguntando para vocês, que a água quente solubiliza melhor sal e açúcar. Tá bom? Bom, a condutividade elétrica é outra propriedade física e ela é basicamente a capacidade de conduzir a eletricidade. A capacidade de fazer com que a eletricidade passe de um corpo para o outro, certo? Nesse caso aqui desse videozinho que eu mostrei para vocês, eu tenho o raio passando pelo ferro aqui, que é um bom condutor elétrico. Já a condutividade térmica é a capacidade de conduzir calor, certo? O objeto ele é quente, ele conduz calor, somente o ferro. Você já deve ter a experiência infeliz, talvez, de pegar num cabo de uma frigideira quente, certo? Como é que o cabo ficou quente se quem está esquentando é o fogo lá no meio da frigideira? Se o cabo for de aço, ele vai esquentar, porque o ferro é um condutor térmico, ele conduz a temperatura. Beleza? A maleabilidade e a ductibilidade tem a ver com a capacidade, principalmente dos metais, de se deformarem, certo? Maleabilidade tem a ver com a formação de lâminas e a ductibilidade com a formação de fios, certo? Lâminas e fios, mas é basicamente a mesma coisa. A capacidade de deformação que o metal tem. Beleza? A dureza e o magnetismo, no caso da dureza, é uma propriedade da resistência ao material, certo? O fato de ser mais duro ou menos duro, mas principalmente esse termo dureza, ele tem muito a ver com a capacidade de resistência a riscos. Você riscar, arranhar, certo? Você pegar algo e arranhar. Se ele for resistente a ser riscado, arranhado, ele tem uma alta dureza. E o magnetismo, a propriedade de magnetismo mesmo, de você com um objeto que atrai metais. Isso tem a ver lá com a disposição dos elétrons dentro dos orbitais, certo? Que a gente consegue ver isso em aulas um pouco mais avançadas. Você tem uma disposição de elétrons de forma desemparelhada, o material é paramagnético, diamagnético, mas isso é assunto para mais para frente, beleza? Mas
Magnetismo tem a ver com isso, é a formação de campos magnéticos. Essa peça aqui é um ímã, que é um material que tem magnetismo e consegue atrair ferro. Ou seja, é uma propriedade que a matéria pode ou não ter, dependendo dela. Bom, a viscosidade, que fica meio óbvio, é uma resistência a fluir, a escorrer. Se eu olho para cá, eu estou vendo a água escoando muito mais facilmente que o mel. Ou seja, eu posso dizer que o mel é mais viscoso e a água é menos viscosa quando eu comparo com o mel, porque é uma resistência à fluidez, ok? Bom, essas foram as propriedades físicas e agora a gente vai falar de quem? Das químicas. E as propriedades químicas, elas são, galera, a combustibilidade, as principais, tá bom? Poder oxidante, explosibilidade, corrosividade e a efervescência, ok? Bom, vamos lá, aprofundando. A combustibilidade, ela é a capacidade da matéria se queimar, dela reagir com o oxigênio, produzindo energia na forma de quem? De fogo. Ela é combustível, ok? A explosibilidade já tem a ver com explosão, como você está vendo no vídeo. É uma matéria que explode, dinamite, bombas, elas conseguem explodir, elas geram uma grande quantidade de energia rapidamente num ponto fixo. E isso dá um deslocamento de ar, uma explosão, tá bom? Cuidado que não é a mesma coisa. Tem matéria que é explosível e combustível, mas são propriedades diferentes. Tem matéria que pega fogo, mas não explode. Tem matéria que explode, mas não pega fogo. Tem matéria que explode e pega fogo, que é combustibilidade. O poder oxidante e a corrosividade, muita gente acaba confundindo. Eu vou explicar por quê. Aqui nessa imagem eu tenho água e ferro enferrujado, tá bom? Aqui eu tenho a clássica poder oxidante. O que é o poder oxidante? Alguns materiais conseguem se reduzir, provocando a oxidação de outro. Então ele tem um poder oxidante. Aqui no caso é o oxigênio na presença de água salgada. O oxigênio tem um poder oxidante, certo? O O2 aqui tem poder oxidante. E o ferro é quem? O ferro é corroído. Aí que começa o problema. Corroído, corrosividade. Mas calma, é corrosão? É corrosão. Mas aqui eu tenho uma corrosão eletroquímica. Essa corrosão eletroquímica, ela tem o quê? Deslocamento de elétrons. Tá bom? É uma corrosão com deslocamento de elétrons. Mas tem outro tipo de corrosão também, que é a corrosão de um ácido, por exemplo, aqui nesse torrãozinho de açúcar. Você vai observar no vídeo que ele vai mudando de aspecto, ele vai se corroendo. É uma corrosividade de superfície, que a gente vai classificar aqui como corrosividade química, não que a corrosividade aqui de elétrons não seja uma corrosividade química, mas eu chamo ela de eletroquímica e aqui eu especifico como química, tá bom? Corrosividade química. Belezinha? Por fim, temos a propriedade de efervescência. Se você algum dia tomou um Sonrisal ou um vitamina C, tem gostinho de laranja, que a mãe da gente dava pra gente de manhã, acontece isso aqui. Efervescência, capacidade do material efervescer, formar gás quando ele reage com algum tipo de reagente, tá bom? Então, essa é a propriedade da efervescência. Quase finalizando, as propriedades organolépticas são aquelas que são associadas ao nosso sentido, certo? Cor, que a gente cor tem a ver com nossos olhos, certo? Cor, o odor, cheiros, brilho,
a gente também percebe com a visão, sabor, que a gente percebe com a língua, som, que a gente percebe com os ouvidos, né? E a textura, que nós percebemos com o tato. São propriedades que estão associadas aos nossos 5 sentidos, tá bom? Cor, odor, brilho, sabor, som e textura são propriedades organolépticas. Aqui não tem muito o que aprofundar porque são óbvios aos nossos sentidos. Se eu vejo algo brilhando, a cor dele, o som dele, o cheiro dele, o gosto dele, tá bom? São propriedades que a matéria tem. E essas propriedades funcionais? Bom, elas estão relacionadas com a função inorgânica que aquela classe de material pertence. E são 4 tipos, tá bom? 4 tipos. São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. De maneira bem rápida e bem simples, os sais são aquelas substâncias que liberam H+, certo? Definição lá de Arrhenius. Ou seja, HCl é um ácido, ele vai liberar H+. As bases são aquelas substâncias que liberam OH-, certo? Na mais OH-. Isso aqui caracteriza uma base, isso aqui caracteriza um ácido. Os sais são as substâncias que em água não liberam nem H+, como único íon, nem OH- como único ânion, certo? Por exemplo, o sal de cozinha, NaCl, quando eu coloco esse cara em água, ele vai formar Na+, mais Cl-. Perceba que não tem nem H, nem OH-. E os óxidos são aquelas substâncias que precisam possuir oxigênio. E normalmente eles são biatômicos. São 2 átomos para 2 elementos, certo? Por exemplo, CO2Al2O3, que é o óxido de carbono, mais carbônico, óxido de alumínio, perfeito? É um elemento de oxigênio. São funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. As matérias geralmente se enquadram em um desses tipos, certo? São uma das propriedades da matéria. Tranquilo? Bom, e agora? Agora, meu amigo, você vai se inscrever no canal, deixar o teu like no vídeo e comentar aqui embaixo suas opiniões e dúvidas. Beleza? Muito grato. Até a próxima aula.